Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, seja bem-vindo ao canal Querida Gratidão. E hoje eu vou te ensinar passo a passo como de fato você vai co-criar ali rapidamente casa, carro, apartamento que o Hélio Couto fala tanto nos vídeos dele. Eu sei que muitas pessoas pedem casa, carro, apartamento e outros bens materiais ali na ressonância harmônica, mas muitas pessoas também se queixam que pedem, só vem em catarse e o pedido nunca chega, o carro demora muitos anos, parece que o carro tá vindo a tartaruga. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que você vai conseguir colapsar a função de onda, como o próprio Hélio fala, dentro da física quântica, para fazer com que a casa, carro, apartamento, tudo que você quer venha até você. Então fique comigo até o final, se você quer entender como você pode fazer isso. Antes, eu vou passar um recadinho rapidinho sobre os meus cursos de yoga. Para quem não sabe, eu dou aula de yoga online. Você pode fazer aulas gravadas ou aulas ao vivo. Aulas gravadas eu tenho um curso a partir de R$ 12, que é um curso básico para quem quer ter o primeiro contato, e depois um curso contínuo de R$ 25 por mês, que não tem fidelidade, você pode cancelar a qualquer momento. E aulas ao vivo, eu dou aulas ao vivo pelo Google Meet, em grupo. Atualmente tenho três turmas com vagas abertas, às terças e quintas, 5 da manhã, 7:30 da noite, 9 da noite. A aula fica gravada também para que você possa assistir novamente depois, ou se você teve que voltar, teve um imprevisto, você não vai sair prejudicado, porque a aula está gravada para vocês acessarem depois. Gente. Já temos uma playlist com mais de 200 aulas ali para os alunos poderem acessar. As aulas ao vivo via Meet, em grupo, tenho duas formas atualmente, quando estou gravando esse vídeo, de pagamento de plano. Uma vez por semana, 50 por mês. 2 vezes por semana, 100 por mês. Tá bem acessível, pessoal, se vocês forem parar para analisar. 50 por mês, tu mal compra uma pizza. E você vai fazer 4 aulas de yoga no mês por R$ 50. Tá praticamente de graça. Então, se você tem interesse de melhorar sua qualidade de vida, controlar a ansiedade, o estresse, melhorar a insônia, dormir melhor, largar o sedentarismo, começar a se movimentar, melhorar o seu equilíbrio, flexibilidade, a sua força, parar de querer matar as pessoas no seu trabalho, ter mais qualidade de vida e mais autocontrole de uma maneira geral. Você pode fazer uma aula experimental comigo. Então, a aula experimental para as aulas ao vivo são gravadas, para as aulas ao vivo são gratuitas. E para as aulas gravadas, você pode fazer uma semana grátis. Ali você pode usar a plataforma com as aulas, uma semana grátis, para ver se faz sentido para você. Então, tudo sobre os cursos eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Antes de a gente começar a falar sobre casa, carro, apartamento, eu acho importante a gente falar sobre a pirâmide de Maslow, que o Hélio Couto comenta bastante nos vídeos dele no caminho das palestras, no site dele. Vamos primeiro entender o que é a pirâmide de Maslow, para vocês entenderem o que eu tenho para trazer para vocês sobre o conteúdo que o Hélio ensina, e eu vejo que muita gente tem dificuldade de entender. E eu não tive dificuldade de entender porque eu fiz engenharia, estudei física, então aquilo entrou com mais facilidade na minha cabeça. Então eu achei interessante tentar trazer de uma maneira mais didática para que vocês consigam assimilar também. Bom, como é a pirâmide de Maslow? Vou ver se eu consigo na edição colocar a pirâmide aqui na tela para vocês. A pirâmide de Maslow, ela é dividida ali em 5 degraus, que ele até, o Hélio vai falando de cada degrau. A base do degrau da pirâmide de Maslow fala sobre fisiologia. Seria o básico para a sobrevivência. Comida, descanso, reprodução, é o basicão ali. Muita gente está nessa fase quando a pessoa não tem nem o básico para sobreviver, gente. Está no primeiro degrau, que seria o degrau da fisiologia. Então, o primeiro degrau é a necessidade básica. Segundo degrau, onde está a maioria das pessoas, é a parte que a gente chama de segurança, onde está relacionado com proteção, está fora do perigo, é a parte que está querendo ter casa, carro, apartamento, é uma necessidade fisiológica, não seria uma necessidade fisiológica, seria mais voltado para a segurança e já para afagar ali um pouquinho o ego, né? O carro para facilitar a sua vida, para se locomover, a casa ali para você ter um lugar para morar que seja do jeito que você quer. O terceiro degrau seria mais relacionado ali a relacionamento. A forma como você se relaciona com os amigos, família, as atividades que você faz no seu decorrer do dia. Ele já entra no pilar de necessidade psicológica, o terceiro degrau ali. Onde você também quer trabalhar um pouco o status, quero ser bem reconhecido, quero ter poder e por aí vai. O quarto degrau é mais relacionado à autoestima, então prestígio, reconhecimento. Se fosse um político, por exemplo,
Seria passar numa campanha política, ser conhecido, crescer financeiramente, conquistas. Perceba que cada vez mais vai ficando mais longe do material e vai indo para a etapa de o que eu tenho e como eu sou visto pelas pessoas. Então, eu começo com comida para sobreviver, e reprodução, e um teto, que é o básico. Depois, a segurança, preciso sobreviver, eu preciso comer, dormir, ter um lugar para morar. Mas eu também tenho que ficar seguro para ninguém me matar, não fazer nada comigo. E depois de ter todo o básico ali de sobrevivência, de necessidade fisiológica e segurança, começa a vir encontrar alguém para estar junto comigo, para essa caminhada da vida comigo. Depois vai para o ponto de como eu me sinto, como é que eu quero que as pessoas me vejam, como eu quero parecer. Em sociedade, a gente tem muito hábito de querer autoaprovação e aprovação dos demais. E o último degrau, que seria, então, de auto-realização, digamos assim. Atingir seu potencial máximo, seria o ponto que a gente começa ali a focar no desenvolvimento pessoal, da espiritualidade. Então, são 5 degraus, e o Hélio até fala, acho que de um 6º degrau, eu não lembro agora para comentar com vocês o que deve ser, mas possivelmente está acima do desenvolvimento pessoal. Espiritualidade deve ser um momento que você transcende, ou como a gente diz no yoga, quando você acha a sua iluminação, que é o samadhi. Então, a fisiologia, segurança, relacionamento, autoestima e prestígio e autodesenvolvimento. Os 5 pilares ali, e acima dele ali, quando você transcende todos eles. Espero que tenha ficado ali claro até esse momento, para vocês conseguirem entender, tá? Tá, Amanda, a gente já falou sobre ali os 5 pilares. Mas por que eu tenho que entender os 5 pilares? Porque todo mundo passa por esses 5 pilares. Como assim? Se você não tiver, por exemplo, comida, você não vai pensar em mais nada. Se você não, tipo, por exemplo, você está com fome. Se você está com fome, você não vai pensar em relacionamento amoroso e desenvolvimento pessoal. Você está com fome, você quer comer. Tá, eu comi. Agora eu tenho necessidade de reprodução. Nem todo mundo vai ter essa necessidade, tá? Mas digamos que se fosse numa floresta, que seus instintos fossem muito aguçados. Você não ia sossegar enquanto não tivesse como se reproduzir, digamos assim. Eu posso me reproduzir, eu tenho comida, mas eu não tenho canto para morar. Vai chover, vou estar na rua, vou passar frio. Você não vai sossegar enquanto não tiver um canto para morar. Então, todo mundo passa por todas essas etapas. Para você chegar ali na etapa de desenvolvimento pessoal, você tem que estar com todo o resto alinhado. Porque senão você vai ter uma inquietude dentro de ti que não vai te deixar passar para as próximas etapas, entende? Então, agora vocês vão conseguir entender melhor o que eu quero falar sobre casa, carro, apartamento, que o Hélio fala. O casa, carro, apartamento estaria ali no 2º para o 3º degrau, que é aquela necessidade, tanto necessidade de básica, digamos assim, por ter a casa, o carro, o apartamento para morar, quanto também status social. Status social. Hoje está difícil para falar, gente. Sorry. Tanto status social, de querer parecer, querer ter, mostrar para as pessoas que eu tenho e por aí vai. A maioria das vezes as pessoas pedem por ego, tá? Não é nem por necessidade. Às vezes tem um golzinho ali, mas tá querendo a Ferrari. Enfim, vamos começar então. Então, como eu consigo resolver essa minha necessidade no 2º degrau, 3º degrau, para poder transcender e pensar em desenvolvimento pessoal, pensar em iluminação? Como é que eu consigo ali afagar o meu ego e dar a casa, carro, apartamento para ele perceber que não é só isso, que tem mais coisas que eu posso transcender e eu consigo pular para o próximo degrau. A gente tem que entender primeiro que existe o colapso da função de onda, onde tudo que você põe foco aumenta. Lembra que o Hélio fala que o observador, ele define a realidade? O observador é ele que vai definir o que o elétron vai fazer na hora de colapsar a função de onda. Porém, quando a gente está o tempo todo colapsando a função de onda, a gente também, sem querer, está ali aplicando efeito Zenão. O que é o efeito Zenão? Quando você foca demais em algo, você para o decaimento atômico desse átomo. Tá, mano? Você está falando difícil que nem o Hélio. O que eu quero dizer? Quando você imagina o carro e não para de pensar no carro, imagina fulano, não para de pensar em fulano, imagina a casa, não para de pensar na casa, a casa, o carro, o apartamento, a pessoa não vem. Porque o que acontece? Quando você colapsa a função de onda, você começou a criar aquilo que você quer, certo? O observador vai escolher e vai definir por onde o elétron vai. Eu defini que o meu elétron vai em direção a co-criar o carro que eu quero. Beleza. Se eu fiz aquele colapso da função de onda e fui fazer outra coisa, esqueci daquilo porque eu já entreguei para o universo, eu sei que vai vir,
aquilo vem. O eletro consegue trabalhar para fazer aquilo vir até você. Se você fica o tempo todo, mas será que o carro vem? Mas será que vai vir mesmo? Não, não quero um carro assim. Não, quero um carro assim. Não, muda a cor do carro. Não, põe uma roda assim. Mas ele não vai vir nunca. Porque você aplica o efeito Zenão, que é não parar de pensar naquilo o tempo todo, como se eu voltasse toda hora para o início. Toda hora eu colapsava, vou colapsar, e eu nunca deu tempo para o elétron, de fato, finalizar o decaimento atômico, que é basicamente construir aquilo que eu quero na onda para vir para a matéria. Então, quando a gente aplica o efeito Zenão, eu impeço que o processo continue. Se eu impeço que o processo continue, o carro vai ficar só na minha cabeça, quero o carro, e nunca vai vir o carro. Então, você tem que pensar e soltar. E quando você descolapsa isso, o descolapsar aqui seria parar de pensar nisso mesmo. As coisas começam a mudar imediatamente. É basicamente como se você falasse, ok, eu já foquei na casa, no carro, no apartamento que eu quero, soltei, vou deixar o eletro agir, o universo agir para vir até mim, não vou mais me preocupar com isso, eu vou fazer as coisas do meu dia a dia, pensar em outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que você pediu. Quando você faz isso, você se liberta do desespero, da ansiedade, e quando você descolapsa o efeito Zenão, descolapsar aqui é parar de pensar o tempo todo naquilo, você faz que aquilo venha com facilidade, porque você não interrompe o processo. Então, quando você faz isso, você para de... Como é que a gente pode explicar? Você não atrapalha o processo, entendeu? Porque, tipo, o seu processo, na verdade, é pensar, falar o que você quer, descrever do jeito que você quer e soltar. O resto é com o universo. Então, isso é a essência da lei da atração, se você for para analisar de um modo como co-criador. Você parou de se preocupar com casa, carro, apartamento, porque você já sabe que vai vir, e não importa a hora que vai vir, você não está preocupado com isso. Seria a mesma coisa aqui. Você quer comer um brigadeiro, Amanda? Ah, posso comer e posso não comer. Se você comer, vai estar feliz? Vou. Se você não comer, vai estar feliz? Vou. Você está indiferente, você não está preocupado. Quando você se mostra indiferente, eu sei que é difícil, tá, pessoal? Mas entenda, para o negócio funcionar. Quando você se torna meio que indiferente a alguma situação, você não fica desesperado para saber que hora que aquilo vai vir. E quando você não fica desesperado para ver que hora que aquilo vai vir, as coisas fluem. Porque você não coloca uma resistência. O efeito Zenão seria basicamente a resistência. E você transcende. E o transcender aqui é sair da pirâmide de Maslow do segundo degrau para o terceiro degrau, ou do terceiro degrau para o quarto degrau. Depende muito do seu foco. Se a casa, carro, apartamento for para necessidade básica, que você mora na rua, não tem como se locomover, é segundo degrau. Se a casa, carro, apartamento for para status social, porque você já tem, mas você quer mais, você quer melhor, quer isso, aquilo, quer novo modelo, blá, 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 é terceiro degrau, status. Aí você pula para o quarto, que você transcende. Quando você, então, tira o foco das coisas, as coisas vão fluir e vão se resolver. Isso serve também, por exemplo, para quem está procurando emprego. Quando você para de procurar emprego, você já manda o currículo para Deus e o mundo. Enviou para Deus e o mundo o currículo já, fez sua parte. E agora você tem que soltar. Quando você para de se preocupar, desesperada que precisa de emprego, o emprego vem. Vem de diversas maneiras, às vezes não vem nem pelo seu currículo, vem por uma indicação, alguém te achou em algum lugar, e aí as coisas começam a fluir. Então, basicamente, o que você tem que entender? Que normalmente, quando a gente quer alguma coisa, a gente começa a fazer o colapso da função de onda para ter aquilo. Mas em seguida, a gente colapsa a função de onda do efeito Zenão. Eu começo a construir o carro, e aí aqui está o carro. Daí, do nada, aqui do lado, eu começo a construir o efeito Zenão. O efeito Zenão vai anular o efeito do carro. Então, não vai vir nada. Se você não soltar o emprego, se você não soltar o carro, se você não soltar a pessoa, nada vai vir até você. Tem uma frase que o Hélio fala, que eu gosto bastante, e que faz muito sentido, e eu vou explicá-las agora para vocês, que eu acho que vai fazer mais sentido agora, você tem que acreditar que o carro está na garagem sem ter que abrir a garagem. Ou seja, imagine que você foi no restaurante, ele dá esse exemplo também. Imagine que você foi no restaurante, e nesse restaurante você pediu um prato X lá, sei lá, pediu um risoto de fungo. E aí você seguiu conversando com as pessoas na mesa, enquanto o garçom levou o seu pedido até a cozinha do restaurante. Você não fica toda hora perguntando pro garçom, e aí? E o meu risoto, como é que tá? Tá bom? Como é que tá o arroz? Tem arroz?
Vai demorar quanto? E aí? Que hora que vai ficar pronto? Então, você soltou. Você sabe que vai vir. Que vai ficar ali esperando um tempinho que vai vir pedido para você. É a mesma coisa. Você não está vendo ainda o risoto de fungo pronto. Você sabe que está lá na cozinha sendo preparado. Você não viu ainda, mas você não desacredita que vai vir para até você, porque está no cardápio. Eles prometeram que vão produzir aquilo para você. Eles têm o material, os ingredientes, a pessoa capacitada para poder produzir o seu arroz ali, o seu risoto com fungo. Lembre-se sempre disso. O universo sabe como trazer aquilo para você da melhor forma. E se você não colapsar o efeito Zenão, não der foco para o efeito Zenão, aquilo que você quer vem. Então, entenda, para casa, carro, apartamento vir até você, você tem que colapsar a função de onda de cada um deles e soltar. Se liberte da ansiedade, do desespero de ser na hora que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, do modo que eu quero, solta que vem o cliente, solta que vem o emprego, solta que vem a casa. E além de você conseguir vir de maneira mais rápida, porque você não vai estar gerando resistência, não vai estar gerando efeitos de não, você ainda vai transcender. Vai pular de um degrau e vai para o outro. Isso é magnífico para o seu desenvolvimento pessoal. Você vai parar de se importar tanto com coisas materiais, com necessidade básica, porque você sabe que tem, não tem mais esse desespero de falta, e você vai ter mais tempo para poder pensar no seu crescimento pessoal, profissional, no seu desenvolvimento espiritual, até de chegar ao ponto ali de alcançar a iluminação. De preferência, aqui encarnado na matéria, de perceber que os demais degraus são importantes, mas não são tão importantes ao ponto de você ter que ficar focando o tempo todo neles, porque você sabe que o universo, Deus vai sempre prover tudo o que você precisa. Ficou claro para vocês, pessoal? Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Tentei ser o mais didática possível, desmistificar efeitos e não, colapso da função de onda, para vocês conseguirem entender de uma maneira bem mais coloquial, digamos assim, né? Uma linguagem mais simples. Espero que tenha feito sentido para vocês. Desejo para vocês um dia maravilhoso, iluminado. Namastê e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.